Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. E tudo começou com um papo bem nerd entre Thiago e eu. Boa, boa! Salve, galera! Aqui é o TM e esse papo nerd foi o pontapé inicial, que eu diria que é quase que uma caverna do dragão, que a gente não conseguiu sair disso mais. Foi mesmo, é verdade, cara. Bem que tentamos, né? Mas não conseguimos. Muito bem, galera. Hoje, neste episódio especial, né? Estamos aqui, Thiago e eu, para contar um pouco da história do Papo Nerd, né? Como tudo começou, todas as experiências que já tivemos, né? As amizades que fizemos e tudo aquilo que já conversamos, curtimos, né? Nesse universo que é tão amplo, né? E também tão disputado. É verdade. Mas vamos começar a nossa conversa depois que a gente passar lá no mural, Thiago. Isso aí. Partiu. Mural. Bem, Thiago, hoje no mural do Papo Nerd, lembrando que o mural é sempre patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro lá no Instagram. Lá você pode encontrar livros de todos os gêneros novos e usados a preços bem acessíveis. Também pode encontrar kits e coleções de sagas. Pode fazer sempre alguma encomenda, troca ou até vender os seus livros usados para o sebo virtual. Sim, e o pagamento pode ser feito através do PagSeguro, depósito bancário, boleto bancário ou à vista para quem é daqui de Itaperuna. E o frete é sempre a combinar. Então, aproveite logo, visite o IJ Livreiro lá no Instagram e confira o acervo do sebo virtual. Escolha o seu exemplar e faça logo o seu pedido. Certo, e lembrando também, Thiago, que este episódio é patrocinado pela Código Kid Itaperuna, Thiago. Isso aí, a Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica daqui de Itaperuna que é especializada em programação de jogos e youtuber. Exatamente, e o foco é desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade, para que no futuro toda essa galera possa encarar os desafios que são trazidos pela tecnologia. Exatamente, além de possuir cursos profissionalizantes e diferenciados aí para jovens e adultos que desejam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. E para quem é de Itaperuna, a sede fica ali no Edifício Milênio, no centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Avaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. Você pode conferir também o perfil da Código Kid lá no Instagram, códigokid.itaperuna. Lá você pode encontrar várias dicas no feed, é só seguir e acompanhar. Vale lembrar do cupom de desconto, né, ATM? Exatamente, isso aí, para quem é ouvinte aqui do Papo Nerd, você pode usar um cupom de desconto, Papo Nerd, e conseguir 10% de desconto na escolha do seu curso. Olha só que legal, cara. Aproveite então e vai fazer um curso lá na Código Kid Itaperuna usando o cupom de desconto do Papo Nerd. Também, Thiago, esse episódio é patrocinado pela Medieval Burger.
Isso aí, Medieval Burger. Estamos prontos para a batalha com a Medieval Burger, galera. Isso aí mesmo. A Medieval Burger tem os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Isso, verdade. Eu confirmo isso. E eles possuem sede em Muriaé, Minas Gerais, Bom Jesus, no estado do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. E aqui, Igor, em Itaperuna. Fica lá na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça a domingo, das 19 horas às 23h30. E você pode visitar o perfil deles no Instagram, Medieval Burger, e consultar o cardápio online. Isso aí, ou você pode baixar o aplicativo Medieval Burger lá na Play Store e fazer o seu cadastro. Pode fazer o pedido por lá, pode também fazer o pedido pelo WhatsApp. Os números estão na bio, lá no perfil deles no Instagram. Além disso, trabalham com o delivery. Você pode fazer a sua encomenda e retirar na loja. Lembrando que o pedido mínimo é de R$12. Lembrando também das promoções, né? Afinal de contas, todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Isso aí, Medieval Burger conosco nesta batalha. Muito bem. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. Isso, mande uma mensagem e vamos conversar.
Mas aí nós chegamos na conclusão que ficaria bem melhor o Papo Nerd, porque a gente queria era conversar. Eu tinha vontade de fazer um canal, você tinha vontade de fazer, mas nós não tínhamos coragem de fazer sozinho. Verdade. E aí nós pensamos, então, vamos fazer um Papo Nerd, uma conversa nerd. Foi até você que sugeriu o nome e pegou, né, cara? Pegou. Sim. E eu lembro que até por essa conversa aí que a gente estava decidindo o nome ainda, estávamos pesquisando a princípio aqui, né, na cidade. Pô, a gente vai tentar montar, né, mas será que já não tem alguém com isso, não, né? Então formamos ali uma pequena... vamos pesquisar. Procuramos. Eu falei, cara, realmente, eu não achei. Ainda não achei ninguém que conversa sobre isso. Seria legal a gente trazer um pouco disso aqui para a cidade, né? Apesar de que naquela época a visibilidade era bem pequena para canais que estavam assim no início. Mas foi ali amadurecendo a ideia, falar, vamos montar o canal, vamos atrás de câmera, precisamos de câmera, a gente não tinha câmera, vamos conseguir uma câmera emprestada. É verdade. Então, assim, realmente, cara, existe uma certa dificuldade no início para tudo, né? A vida é assim, a gente não tem tudo de bandeira. Mas eu diria que a gente soube aproveitar essas pequenas etapas, esses detalhes, né? Eles serviram como degraus para a gente poder ir um cada vez e até hoje a gente chegar aí nesses 5 anos de Papo Nerd. É verdade, não foi fácil, não é fácil, não está sendo fácil, né? Mas a gente tem tentado manter, né, o projeto. Tanto que a gente começou com o canal, depois criamos as redes sociais, não é mesmo? O site, adquirimos o nosso domínio. Né? Ainda temos muita dificuldade, né, Thiago, para poder manter, porque a gente não vive disso, né? Cada um tem o seu trabalho, né? Já não trabalhamos mais no mesmo lugar, na mesma empresa, mas cada um tem o seu trabalho, tem sua vida familiar, tem seus outros afazeres, e isso demonstra que o que faz a gente manter o canal até hoje, o Papo Nerd oficial, todas as suas mídias, né? Na verdade é a vontade, né? Gostar de fazer o que a gente está fazendo, de conversar sobre esses assuntos, trocar ideia, né? Ao ponto de a gente ter feito boas amizades, né? Que antes do canal a gente não tinha, né? Por conta justamente desses assuntos, desses temas. Eu lembro que a primeira gravação que a gente fez foi na minha casa. A gente fez com um celular meu, né? Que era câmera HD, mas a gente apanhou para fazer aquela gravação. Até hoje eu tenho ela. Se eu não me engano, até hoje eu tenho guardado aquela gravação, mas nunca conseguimos colocar aquele vídeo no ar. Né? E aí tivemos que repensar. Ele ficou também fora do quadro. Por exemplo, a gente não tinha noção ainda do que estava fazendo. O vídeo pegou um pouco de espaço do seu lado e no meu espaço estava me cortando um pouco. Isso mesmo. A gente não tinha um retorno, não tinha ajuda de ninguém, né? O nosso cenário era bem simples, mas aí foi a primeira tentativa, né? E aí nós tivemos que repensar e bolar uma outra forma, né, de fazer, e conseguimos. É lógico que quem entrar lá no canal do Papo Nerd Oficial no YouTube vai ver a grande diferença dos vídeos atuais para os primeiros vídeos, né? Sim. Justamente por conta de equipamento, da gente não saber ainda direito como se fazia, né? Não sabíamos, né? E ainda não sabemos, mas estamos aprendendo. Mas foi legal, foi legal, né, Thiago? Porque por conta disso a gente chegou agora no podcast. Isso, cara. E eu lembro que a gente já tinha conversado um tempo antes sobre podcast. A gente tentou amadurecer essa ideia, mas não era viável. Não tinha essa facilidade que você tem hoje com aplicativos específicos para gravação de podcast. Naquela época, para a gente poder gravar,
era meio que assim, você botava o celular ali gravando o vídeo para extrair o áudio. Então, assim, né? Dava muito mais trabalho para você tentar fazer isso sem equipamento, né? Claro, né? Essas grandes páginas aí que já tinham podcasts renomados, a galera que já está no meio aí tem equipamento, tem toda uma produção, tem uma galera que trabalha para isso. E a gente querendo começar sem equipamento, realmente não era um momento para começar. É verdade. Eu lembro que a gente às vezes ficava lá no escritório, né? E eu na época trabalhava até com um notebook da empresa e às vezes os meninos, né, iam na hora do café lá para a porta do escritório, que a gente trabalhava no escritório do depósito, e eles lançavam um tema lá e começávamos a conversar, não sei se você lembra, que a gente chamava de Café com Debate. Café com Debate. Né? Café com Debate. E a gente botava para gravar, porque o microfone do notebook captava, né? E depois a gente ficava ouvindo e rindo e tal. Já era um prenúncio daquilo que a gente queria fazer, né? Isso. Sobre o canal e o podcast. Mas eu digo assim, que o canal foi legal, é legal. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente deu uma grande pausa, né, na gravação juntos e até mesmo na própria produção de vídeo. Né, como nós estávamos fazendo, porque nós tínhamos repensado todo o canal no final do ano passado, né, como que a gente ia trabalhar com patrocínio, parceria e todo o conteúdo, e aí quando a gente estava começando a encaminhar, veio a pandemia, porém também houve um benefício porque a gente colocou em prática o podcast, né, mas tem sido legal por conta das conversas. Realmente o Papo Nerd é isso, são nossas conversas registradas. Isso. Né? E eu acho que eu até comentei com você que realmente, assim, quando a gente começou com essa ideia, com o nome Papo Nerd, ele tem muito mais a ver com podcast do que, assim, eu acredito que com outras mídias. Apesar de você estar gravando um vídeo, é uma conversa, é um Papo Nerd de qualquer forma. Mas eu acho que ele se encaixa muito mais no formato de podcast. E a gente está conseguindo ver isso agora. Eu estou gostando muito do que a gente está fazendo. O podcast tem dado um retorno muito bom. E foi, assim, infelizmente, né? Essa pandemia ela mudou tudo em 2020. Só que para a gente, nesse ponto específico, ela serviu como meio que um estopim, onde a gente falou, cara, o que a gente vai fazer agora? Né? Vamos tirar a ideia do podcast da Gavi? É verdade, cara. Então tá bom, cara, vamos ver, vamos procurar aplicativo, vamos procurar equipamento. Então hoje, você pode ver lá que o primeiro episódio, né, ele foi gravado totalmente no Anchor, então é um áudio só e a gente meio que preso, né, na conversa. É isso mesmo. É isso mesmo. Do mesmo jeito que os nossos vídeos, né, foram melhorando a qualidade em termos de imagem, equipamento, som, cenário, o podcast também, só que de uma forma até mais rápida, né, do que a gente pensava. Porque como a gente já vinha pensando no podcast há algum tempo, nós começamos da forma que a gente pôde, com até uma plataforma, um aplicativo muito bom, porém ele não se adequou ao que a gente queria, mas hoje a gente já está com uma plataforma bem melhor, com recursos bem melhores, né? Com internet bem melhor, porque afinal de contas essa parte eletrônica, técnica e de rede a gente não tem como controlar muito, né? Mas melhorou muito, muito. E a gente não pode deixar de dizer, né, Thiago, que a gente agradece e tem uma gratidão por aqueles que ajudaram a gente a fazer. Né, como a Malu, o TI, que fazem parte do Papo Nerd Raiz, né, a Rayane, o Pedro de la Torre, e tantos outros que a gente no decorrer aqui do episódio a gente vai
a longo prazo, a gente quer viver disso. Quem não quer? Você é verdade. Ser valorizado, ser reconhecido, receber ainda para fazer uma coisa que você gosta, é aquele ditado, né? Faça algo que você gosta de fazer e eu acho que jamais terá que trabalhar na vida. Alguma coisa assim. Aí, o Chapolin pra falar um ditado. É verdade, ó. Você trabalhar, ganhar sua vida fazendo o que gosta, deixa de ser um trabalho. Ué. Né? É um hobby, um grande hobby, ainda lucrativo aí seria ideal. Remunerado, isso aí, seria bem interessante. Agora, Thiago, para a gente poder fazer esse episódio, a gente deixou lá no perfil, né, do @Papo Nerd Oficial, pedindo para que as pessoas fizessem perguntas, né, nos ajudassem aí a contar aí um pouco da história do Papo Nerd nesses 5 anos. Não é mesmo? Então, vamos aí selecionar aí uma pergunta, jogar as cartas pro alto e selecionar uma pergunta aí pra gente responder. Caixa postal, né? Lembra do Caixa postal? Programa da Xuxa. As paquitas lá, tudo jogando aquela papelada pra cima. Caraca. Vamos começar aqui, então, selecionar algumas perguntas para respondermos aqui. Igor, como sempre, vamos começar com o nosso amigo Eliseu. Eliseu é seguidor nosso aí, fiel. O Eliseu perguntou o seguinte, Igor: gostaria de saber quais são os livros, filmes e séries mais importantes da vida de vocês. Abraços. Ih, Eliseu. Pá, difícil, tá? Porque, ó, são muitos. Pé na porta já, né? Já chegou mesmo. São muitos.
coleciono. Eu tenho coleções já de coisas, objetos já prontos, tipo, por exemplo, eu tenho coleção de cards de Pokémon, quase completa, da primeira geração, os 150, né? Tá faltando ali uns 10 mais ou menos para completar a minha coleção. Não, 10 não, minto, tá faltando 5. Caramba! Para completar aqueles cardzinhos, né? Sim. Pokémon, da primeira geração. Tenho... Na verdade, tem 2 coleções, né? São 2 coleções de editoras diferentes que lançaram dos cards do Pokémon da primeira geração. Essas são as coleções completas que eu tenho. Tem coleção de álbum de figurinha também, quase completo, né? Sempre gostei muito de figurinha, mas é difícil colecionar figurinha. Né? Os álbuns a gente não encontra em qualquer banca, tem que comprar na internet. E o bom é você ir lá, escolher os envelopes, tipo assim, vai dar sorte, vou achar que tá faltando. Uma coisa importante, né? Que é primordial, é você ir lá na banca. Caraca, velho, me deu uma nostalgia aqui agora enorme, cara. É isso mesmo. E assim, eu tô tentando ver se eu começo uma coleção de action figures que eu mesmo vou produzir. Pô, legal. Né? Eu tô assim, aprendendo a fazer os moldes para poder fazer os bonecos de massa acrílica, de látex, de gesso, para fazer a minha coleção particular de action figures. Caramba! Essa vai ser a minha próxima coleção. Muito bacana. Mas é isso. Já tive, assim, durante a minha adolescência já colecionei tampinhas de garrafa, já colecionei moeda, selo, né? Você imagina, a gente quando é moleque tem cada ideia. Muito. Bonequinho de surpresa de Kinder Ovo. Tem bastante. É isso. E agora a gente está colecionando bons momentos com o Papo Nerd. Exatamente. Esse é o ponto. Então, muito obrigado, Viviane, pela sua pergunta. Um forte abraço para você. Um abração para Viviane. E agora vou ler uma
pessoas que não participam do podcast, mas que trocam ideia com a gente na rede social, né? A Cat, a Melina, né? A Priscila, o Eliseu e tantos outros, o Bruno Jardim. Então, quer dizer, essa questão, a relação que a gente tem com as pessoas, que a gente tem adquirido, né? Essa amizade, é que faz a gente permanecer, né? E permanecer conversando, falando sobre coisas que a gente gosta, né? E se as pessoas não ouvem a gente, mas não conhecem a gente propriamente, o que a gente faz, né? Como que a gente é, e às vezes é meio doido pensar isso, porque cada um tem a sua posição política, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu gosto, e nada disso atrapalha a gente nessa relação de amizade, né? Até mesmo com os nossos seguidores, porque apesar da gente viver nesse mundo nerd, né? Tá produzindo conteúdo para a cultura geek, nerd, as pessoas às vezes não sabem que eu sou evangélico, você é católico, que eu sou professor, você é universitário, que eu tenho um filho adolescente, você tem um filho pequeno, sabe, que a gente tem outros sonhos e que você fez amizades e me apresentou essas amizades, eu fiz amizades e te apresentei, e outros parceiros que a gente conseguiu aí nas redes sociais, porque me seguiam, passou a seguir o Papo Nerd, te seguiam, passaram a me seguir, e um ao outro, e cara, então tudo é questão de amizade, o respeito e a união pelo gosto que a gente tem, né? E isso é que motiva a gente a permanecer produzindo conteúdo, porque sabe que tem uma galera, né, que curte o que a gente tem feito, curte a temática, curte os assuntos, né, e dão força pra gente continuar, né? Isso. Esse é um ponto chave, né, pra gente responder essa pergunta magnífica aí. Então, cara, é o nosso combustível, que eu posso dizer aqui, né? Então, para deixar aqui registrado, né, nosso agradecimento a todos esses amigos aí que fizemos nessa caminhada, aos que disponibilizam um tempinho para estarem aqui com a gente. Muito obrigado de coração, galera, vocês são demais. E para todos os ouvintes, cara, vocês são lindos demais. Sintam-se abraçados, né? Hashtag seus lindos. É verdade. É verdade. A gente não seria nada, o Papo Nerd não seria nada se não fosse, né, os nossos seguidores, né, as pessoas que nos acompanham direta e indiretamente, e os nossos amigos que nos ajudam, né, a produzir esses conteúdos, né, para a galera poder ouvir. Então é isso aí, 5 anos de Papo Nerd, né, espero que a gente permaneça aí durante bastante tempo ainda curtindo, né, indo a eventos, né, fazendo novas amizades e produzindo bastante conteúdo, porque isso não nos falta, né? É verdade. Então, Igor, aquele abraço e até o especial de 10 anos do Papo Nerd. É isso aí. Muito obrigado a todos e aquele abraço. A gente se encontra, né, quem sabe num próximo especial aí de 10 anos do Papo Nerd. Isso aí. Então, fica aí. Se você que está ouvindo esse episódio, se você ainda não nos conhece, não segue, né? Tá aí, @Papo Nerd Oficial, todas as nossas redes sociais, né? O nosso canal no YouTube, Papo Nerd Oficial, e o podcast do Papo Nerd, aí em praticamente todas as plataformas de podcast. Ok? Um abraço para todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até mais e obrigado pelos peixes. Podemos? Bora. Salve nerds em geeks! Eu sou Igor Leão e nada melhor... Não era nada melhor, eu tinha bolado uma outra frase, peraí. Vamos lá. Eu lembro que, assim, eu não sei dizer a data exata, específica, não. A gente pode até dar uma olhada depois lá. Mas eu lembro que a gente ficou procurando, né? Igual você disse aí.
Tem um ruído de uma moto barulhenta aí, pegou aí? Passou mesmo. Não, vou falar de novo. Tá. Porque a janela tá aberta, tá calor pra caramba. Não dá pra ficar de janela fechada hoje, não. Tá mesmo. Esse podcast foi editado por Igor Caneta e Café.